Aprovado na Câmara por 283 votos a favor e 155 contrários, o projeto do chamado Marco Temporal segue agora para o Senado. O texto estabelece que os indígenas só têm direito às terras ocupadas por eles até a Constituição de 1988. Mais informações chegando de Brasília, com Adriano Oliveira. O Senado vai analisar a proposta que define as regras para a demarcação de terras indígenas no Brasil. O texto base do chamado Marco Temporal, que também está em discussão no STF, foi aprovado ontem à noite na Câmara com folga no placar, depois de 16 anos de espera. Foram 283 votos a favor e 155 contrários, além de uma abstenção, em mais uma derrota do governo Lula. Pela matéria fica estabelecido que os povos originários só têm direito a terras ocupadas por eles até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. De acordo com o texto, o Congresso também poderá autorizar a exploração de recursos hídricos e potenciais energéticos e de garimpo em áreas indígenas. O projeto prevê ainda a cooperação com não indígenas para a exploração de atividades econômicas e também a garantia de instalação de equipamentos para serviço público sem consulta às comunidades indígenas, como estradas e redes de comunicação. Mesmo com a aprovação na Câmara, a discussão sobre o marco temporal vai voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal na quarta-feira da semana que vem. O julgamento foi suspenso em 2021 e está empatado em 1-1. Ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o Congresso precisa demonstrar que trata do assunto com responsabilidade. E o relator do texto, o deputado Arthur Maia, defendeu a decisão da Casa. É importante ressaltar que esta Casa está cumprindo o seu papel de legislar, que não é razoável que permanentemente a nossa autoridade, o nosso poder, a nossa prerrogativa legiferante seja suplantada por decisões do Supremo. Para o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, Pedro Lupion, a votação indica ao Supremo que o julgamento sobre o marco temporal deve ser suspenso. Extremamente necessária a aprovação, segurança jurídica, direito de propriedade, e agora fica a mensagem para o Supremo Tribunal Federal que o Poder Legislativo está fazendo sua parte e, ao meu entender, é o necessário para suspender esse julgamento e tentarmos achar uma solução pacífica para essas expropriações que estão ocorrendo no país. Na avaliação da diretora executiva do canal AgroMais e advogada especialista em direito socioambiental Samantha Pineda, o principal ponto discutido no Congresso foi a segurança jurídica das demarcações. Segundo ela, a experiência internacional tem mostrado que o distanciamento do Estado das terras ocupadas é benéfico para todos os envolvidos. Os indígenas escolhem um representante para negociar. Na mesa de negociação, eles colocam quanto de royalty vai se distribuir para a comunidade indígena, quanto de benefício isso vai gerar para a comunidade indígena, apertam as mãos e o Estado se mantém longe disso. Então, a liberdade que se dá para esse tipo de conflito, eu diria, é muito diferente nos outros países. E em termos de porcentagem, o Brasil, com 14% do território, 600 áreas indígenas demarcadas, é um dos países que mais concedeu áreas em termos de território aos povos originários. Então, a gente não está devendo nada para ninguém, não. Bom, antes da votação, o tema foi motivo de protesto de indígenas em São Paulo, onde, mais ou menos nesse horário, uma rodovia chegou a ser bloqueada. Rodovia importante, a Bandeirantes. Santa Catarina também registrou protestos, assim como Brasília. Falando de Brasília agora, a Câmara deixa para o penúltimo dia a votação da medida provisória que altera a estrutura dos ministérios. Ontem, os deputados aprovaram as MPs do Bolsa Família e do Auxílio Gás. E o presidente da Casa, Arthur Lira, negou que tenha pedido a cabeça do ministro dos Transportes, Renan Filho. Mais informações ao vivo, direto da capital federal, com João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Essa questão relacionada ao ministro dos Transportes é um tanto quanto delicada e já vem de outros tempos, né? A gente tem aquela disputa pelo poder no estado de Alagoas e isso, claro, teria motivado aí essa questão do disse-me-disse ao longo do dia de ontem na Câmara dos Deputados, obviamente também aqui em Brasília. Mas por falar no Congresso, a Câmara deixou para hoje a votação da medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. E essa é uma das medidas provisórias mais delicadas,
porque se não for aprovada a tempo, o governo volta a ter o número de ministérios que tinha no último dia da gestão de Jair Bolsonaro, ou seja, menos 14 ministérios. E aí o presidente vai ter que decidir o que vai fazer com as 14 pastas, com os 14 ministros, caso essa medida não seja de fato aprovada. Bom, tinha expectativa de que essa matéria pudesse entrar na pauta da casa e ser votada ainda ontem à noite, só que isso não aconteceu. Essa MP foi editada no primeiro dia do governo de Lula, lá no mês de janeiro, aumentando o número de ministérios para 37. O prazo final vence amanhã e, caso perca a validade, a esplanada, como a gente falou, volta a ter aquele número de pastas, né? 23 pastas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, descartou a possibilidade de não colocar essa pauta em votação e a gente vai ouvir o Lira agora. Tem que ser votada. Se vai ser aprovada, se não vai ser aprovada, se vai ser emendada, se vai ser modificada, é o plenário. Não votar, eu acho que é um ato abusivo. Bom, o governo admite votar, então, essa medida provisória da forma que ela está, com as alterações que provocaram aquela indignação na semana passada, tanto em Marina Silva como também em Sônia Guajajara, ministras do Meio Ambiente e também dos povos indígenas, dizendo, inclusive, que havia um esvaziamento de funções. Qual que foi esse esvaziamento? A proposta é de que o Cadastro Ambiental Rural volte da Gestão e Inovação para o Ministério do Meio Ambiente. Em troca, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que teve aí parte transferida para o desenvolvimento agrário, permaneceria na agricultura. Presidente Lula chegou a dizer que iria tentar reverter essas mudanças para atender aí aos pedidos das ministras, mas essa questão não foi possível. E segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a prioridade é garantir que a estrutura atual da esplanada dos ministérios seja mantida. E a gente vai ouvir o Padilha agora. Tem pontos ali que o governo eventualmente não concorda, né? Não concorda, não acho que é o melhor, não acho que é o ideal, mas nós vamos defender o relatório, já defendemos isso na comissão mista, uma aprovação bastante importante. Pois é, e além da MP dos ministérios, também está aí perto do prazo de validade, outra MP ou outras MPs também estão aí próximas desse prazo, né? A gente tem aí a lista que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Fazenda para o Banco Central. Essa é uma questão delicada, a gente já ouviu falar isso, inclusive, em outros governos, porque é um órgão de fiscalização. Então, esse ponto é um ponto um tanto quanto delicado. Em outra questão, a gente teve ontem a aprovação do marco temporal, como vocês falaram agora há pouco, né, demarcação das terras indígenas, e também outras medidas provisórias. A principal trata do Bolsa Família e a outra do Vale Gás. As duas acabaram sendo incluídas dentro de um mesmo texto, isso porque o governo estava correndo contra o tempo. E o que esses textos mantêm? Eles dão um adicional de R$150 aí para cada criança de até 6 anos, R$50 para mulheres lactantes e também o Vale Gás garantido aí no botijão de 13 quilos, né? Essa questão, ela estava na expectativa de ser instituída já desde 2021, foi mantida agora dentro de uma medida provisória, ou seja, uma política de governo que acabou sendo colocada dentro de uma medida provisória que falava de outra política, exatamente para não perder a validade. Portanto, Bolsa Família e Vale Gás já estão aprovados. Hoje, o governo corre contra o tempo para aprovar a reestruturação da esplanada. Agora, João Pedro, quando a gente fala da possibilidade de voltar a ter o número de ministérios que havia quando esse governo assumiu, ou seja, menos 14 ministérios do que hoje esse governo tem, a gente está falando disso no limite, né? Levando em consideração o que provavelmente vai acontecer, que essa MP seja votada, mas com alterações. O próprio governo já admite essa possibilidade de algumas alterações e busca alternativas internas. Que redesenho possível é esse? Ou seja, a gente está falando de um quadro em que ministérios poderão ser 100% fechados? Essa é uma possibilidade avaliada dentro do governo. E o que acontece em casos assim? Fecha-se um ministério, transferem-se as autarquias para outros. O que dá para perceber ou observar em Brasília, até por parte do governo, de como o governo se prepara para uma derrota ainda que parcial? Olha, Sheila, a questão é, vamos dizer assim, na parte mais crítica seria de fato o fechamento dos ministérios, né? Fechariam essas 14 pastas, virariam de repente secretarias dentro de outros ministérios, mas essa é uma questão que o governo não está trabalhando. O que o governo está defendendo nesse momento, que foi inclusive o que o Padilha tem falado ao longo de toda a semana, é de que essa medida provisória seja votada como está, independente de ter esvaziado o Ministério do Meio Ambiente ou de repente o Ministério dos Povos Indígenas, para que a
esplanada continue com o tamanho que ela está, com o recurso que ela tem. E aí depois vão avaliar de fato as consequências, né? Ou seja, os problemas que podem ser gerados com essa medida provisória. O fato é que o governo está trabalhando para que ela seja votada como ela está, o mais rápido possível, para garantir essa estrutura. Claro, tem uma série de articulações, tem a insatisfação da ministra Marina Silva, junto também com a ministra Sônia Guajajara, então tudo isso tem que ser trabalhado nos bastidores do governo federal. Sobre essa questão, né, uma consequência drástica seria esse fechamento das pastas, e aí o governo poderia fazer, de repente, um decreto para colocar ali novos ministérios, mas essa é uma questão que normalmente não é usada. É medida provisória, tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, e aí a gente cai de novo naquela história que a gente já vem falando ao longo de toda a semana. O governo não tem uma base coesa, está tentando fazer ali um acordo com os partidos ali aliados para, de fato, fazer uma base, mas isso ainda não existe. O governo está mais ou menos com a faca no pescoço em todas as votações que são colocadas no Congresso Nacional. E essa não é uma votação diferente. Tudo foi deixado para a última hora. Arthur Lira está articulando ali em favor do governo, mas é uma questão um tanto quanto delicada. Já tinha que ter sido votada há muito tempo. E essa é uma questão que, nesse momento que a gente vê, é que ela vai passar, mas vai passar com aquela história que a gente já falou, a toque de caixa, com as mudanças que o Congresso quer, e o governo não tem muito direito de opinar nessas medidas provisórias. Pois é, por quê? Eu imagino que essa pergunta esteja na cabeça do nosso ouvinte, que já viveu outros governos, e parte do princípio, óbvio, porque sempre foi assim, de que a estrutura do governo é uma prerrogativa única e exclusiva do presidente. É ele que decide quantos ministérios ele vai ter, o que vai estar sob o guarda-chuva de qual deles, com algumas exceções, né? O Congresso pode ir lá opinar sobre o COAF, se vai para a Fazenda ou se vai para planejamento e tal, mas nunca uma interferência tão grande assim na estrutura de governo. Eu quero ter 14 ministérios. Ótimo, se vira aí com 14. Eu quero ter 39. A Dilma chegou a ter 39 ministérios. Foi o recorde, né? Foi o recorde. 39. A gente nunca viu uma interferência dessas no Congresso. Não obstante, esse mecanismo existe, né? Tá lá para ser usado e dessa vez foi. E eu imagino que esteja na cabeça do nosso ouvinte o porquê. Por que esse mecanismo existe? Por que o Congresso pode se arvorar esse direito, João Pedro? Pois é, uma questão um tanto quanto delicada, né? Se a gente for levar em consideração esse ponto de que o Congresso tem que chancelar medidas provisórias, né? Seria uma espécie de concordar com o que o governo coloca, né? Com o que o governo propõe. Normalmente é uma prerrogativa do presidente no caso de se ter uma base coesa, como a gente vem falando. Só que nesse governo isso está diferente. Por quê? O Congresso Nacional, se a gente for levar em consideração a formação desse Congresso na última legislatura, né? Ele é totalmente de oposição, né? O grande parte dele é de oposição. Os parlamentares que são da base hoje, eles já tinham ali um mandato, foram reeleitos agora, então é uma questão um tanto quanto delicada. E aí a gente tendo 70%, pode-se dizer assim, 70%, 75% do Congresso sendo de oposição, é muito difícil você fazer uma base aliada logo no primeiro ano de gestão. É preciso muita negociação, é preciso muita articulação política, e aí a gente tem também uma questão de bastidor, que trago para vocês aqui agora, de que o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, está sendo muito criticado. Primeiro porque ele não está conseguindo fazer essa articulação com o Congresso Nacional. O governo, ele sempre fala nas entrevistas que dá que o governo conseguiu aprovar todas as matérias a que propôs. Ele cita principalmente aquela medida provisória relacionada ao Bolsa Família que foi feita lá no ano passado ainda, na gestão de Jair Bolsonaro, né? Que seria os programas sociais. Sempre cita que isso foi aprovado, mas no fim das contas a articulação está falhando e o governo precisa entender o porquê que essa articulação está falhando. De repente mudar o articulador, tentar uma nova proposta com o Congresso Nacional, porque no fim das contas, no frigir dos ovos, ali no momento que de fato precisa dos votos, o governo não consegue a aprovação necessária. E muitas vezes, vendo que o governo não vai conseguir essa aprovação, Arthur Lira acaba não colocando as matérias em votação. E foi assim com essas medidas provisórias, e hoje praticamente é o último dia para que elas sejam aprovadas. A ideia é tentar colocar ali
mais tardar, ou seja, quase no final da sessão para de fato conseguir esses votos, conseguir essa aprovação. É uma questão delicada? Sim. O governo trabalha contra o tempo? Também. Mas vai precisar aí de muita articulação ainda para conseguir essa aprovação dessa medida provisória e, de repente, de algumas outras que sejam propostas pelo governo. Então é isso, né, cara? A composição de governo é uma MP como qualquer outra. Que geralmente, por ser naquele chamado período de lua de mel, não enfrenta grande resistência, né? O Congresso não tem interesse em comprar essa briga, em contestar uma decisão presidencial, mas não é o caso. A gente tem um Congresso muito mais inclinado à direita, né, do que os anteriores. Eu acho só importante colocar nessa questão, desculpa, meu micro não está funcionando? Eu acho que você chutou ele aí embaixo, Sheila. Então, olha, aos sábados agora a gente tem uma programação, né, especial e mais ao vivo e que traz mais explicações didáticas para o que está acontecendo no dia a dia. A gente, no dia a dia, sai colocando os fatos, os temas, porque é tudo muito dinâmico. E aí, no sábado, Megali, a gente conversou com o professor Fábio Andrade, deixa eu agradecer aqui ao Sandro e ao Lucas que lembraram o nome dele, que é professor da SPM, e ele explicava para a gente didaticamente isso. Quando um presidente assume, ele desenha o governo, desenha o número de ministérios, porque isso tem uma transição do governo anterior para esse, e ele desenha esses ministérios, coloca numa medida provisória e, como o João Pedro estava explicando também, passa para que o Congresso Nacional chancele, deu ok, beleza, é isso aí. Mas o Congresso Nacional tem essa possibilidade de mexer nos textos. E como o governo não tem apoio total e irrestrito no Congresso, está enfrentando essa barreira, enfrenta esses redesenhos, né, porque são muitos os interesses dentro do Congresso, e como a Mônica estava dizendo, né, o governo decidiu por algumas vitórias e deixou outras passarem, né, deixou outras questões que já eram dadas como perdidas passarem, e por isso a gente está assistindo a tudo isso. Então é um jogo de empurra, um cabo de guerra dentro do Congresso Nacional com o governo executivo, e aí eu perguntei para o professor Fábio Andrade, aliás, é uma excelente entrevista, a gente está até no YouTube da Band News FM, a gente pode, quem tem interesse é só entrar lá na nossa página, no canal da Band News no YouTube e buscar essa entrevista. Perguntei, professor, se dizia no período de campanha que a gente teria 4 anos disso, né? Quem questionava a eleição do presidente Lula dizia, olha, serão 4 anos de um cabo de guerra entre o executivo e o legislativo. É isso que a gente está vendo mesmo? Ele disse sim. O que se desenha, sim. É isso. Isso só o começo. Vem mais. Vem mais. João Pedro, diga. Não, a gente já pode se despedir do João Pedro. Eu só queria lembrar um outro aspecto que envolve o número de ministérios no Brasil e a gente não pode deixar de lado. É um governo que desde o início tem falado muito em aumento de arrecadação, que tem falado muito sobre revisão tributária no Brasil, muito embora a gente não tenha iniciado ou reiniciado a discussão da reforma tributária, mas que pouco ou nada fala sobre enxugamento da máquina. E quando a gente fala de 37 ministérios, o Brasil está muito acima da média mundial. A gente olha para Estados Unidos, França e Alemanha, por exemplo, todos têm menos de 20 ministérios. A gente está falando de 37. Há um elemento importante que é o fato de o que importa é a eficiência desses ministérios. Isso é verdade. Mas não dá para olhar para enxugamento de máquina? Precisamos disso tudo? Precisamos dos 37? Talvez olhar para o enxugamento e aproveitar esse momento para fazer esse enxugamento, em vez de ficar só olhando para como aumentar a arrecadação, para como conseguir equilibrar as contas, falar de enxugamento é um dos caminhos, né? Um museu de grandes novidades, né? Faz décadas que a gente discute esse assunto. Estávamos falando disso exatamente com os 39 ministérios de Dilma Rousseff tempos atrás. Lá se vai uma década. Abraço para Josedil Santos, que mandou imagem de Brasília. Tá parado no semáforo, 16 graus de temperatura, mas o céu azul. Thiago Rossi colocou aí na nossa live, né? O céu de Brasília nessa manhã. João Pedro, um beijo para você. Valeu, um beijão, pessoal, bom trabalho. Em frente, ainda na Câmara, o Conselho de Ética abriu processos contra 7 deputados acusados de quebra de decoro. Entre eles, Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Mais de Brasília com Márcio Rocha. Depois que os processos foram instaurados no colegiado, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados tem até 90 dias para analisar as suspeitas de quebra de decoro de 7 parlamentares por diversos episódios. São eles os deputados Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Juliana Cardoso, de São Paulo, José Medeiros, do Mato Grosso, Márcio Gerri, do Maranhão e Talíria Petroni, do Rio de Janeiro. As suspeitas são as mais diversas e envolvem casos de transfobia, importunação sexual, ameaça
e agressão entre os parlamentares. Além da instauração dos processos, a reunião sorteou os nomes para a lista tríplice de escolha dos relatores de cada caso e cabe ao presidente do Conselho, o deputado Leur Lomanto Júnior, escolher cada um deles, o que deve ser realizado na semana que vem. Depois de escolhido, o relator tem 10 dias úteis para elaborar um parecer recomendando ou o arquivamento ou a continuidade do processo e, caso a investigação prossiga, começa a fase de coleta de provas e o deputado suspeito vai apresentar a defesa. Além disso, o relator vai apresentar um novo relatório em que pode pedir a absolvição ou a aplicação de alguma punição, que pode ser uma censura ao deputado ou até a perda do mandato parlamentar. Em caso de condenação, os deputados ainda podem recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bom, tá no blog da Andréa Sadi. O PL, o presidente Jair Bolsonaro e a Câmara dos Deputados vão abandonar a deputada Carla Zambelli no Conselho de Ética da Casa. O presidente teria muita mágoa, de acordo com pessoas que circulam pelos bastidores de Brasília com Zambelli, por aquele episódio em que ela empunhou uma arma, né, atrás de um cara na zona sul de São Paulo, a horas da eleição. Ele culpa Zambelli pela derrota. E aí, é bem possível que ela não seja cassada, essa possibilidade existe, mas não é o mais provável, mas que receba uma punição mais branda, como, por exemplo, uma suspensão de 90 dias. E aí, escreve aqui a Sadi, que se ela não se enquadrar, ninguém fará esforço nenhum para salvá-la de uma eventual cassação. Por enquanto, estou encarando aí essa ação no Conselho de Ética contra ela e outros deputados como um susto, mas entendem que se a Carla não se emendar, seja lá o que isso queira dizer, ela vai ser largada à própria sorte, tá? Então, informação aqui que está no blog da Andréa Sadi. Em frente? Em mais um encontro bilateral, Lula se reúne hoje com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no Palácio do Planalto. E mais tarde terá uma conversa por telefone com o Papa Francisco, a primeira desde que assumiu a presidência. Ontem, no encontro de líderes sul-americanos em Brasília, o presidente do Uruguai e do Chile rebateram as declarações de Lula sobre a Venezuela. Na última segunda-feira, ao se encontrar com Nicolás Maduro, o presidente brasileiro afirmou que o país vizinho era alvo de narrativas de antidemocracia e autoritarismo. O uruguaio Luiz Lacalle Pou, de centro-direita, se disse surpreso com a fala de Lula. Fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa. Já se sabe o que nós pensamos sobre a Venezuela, ao governo da Venezuela. Há tantos grupos no mundo que estão tentando mediar para que a democracia seja aplicada na Venezuela, para que se respeite os direitos humanos, para que não haja presos políticos. O presidente do Chile, Gabriel Boric, importante dizer, alinhado à esquerda, foi na mesma linha e criticou a defesa feita por Lula do regime de Nicolás Maduro. Não é uma construção narrativa, é uma realidade, é séria, que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todo lugar, independentemente da coloração política do governante da vez. Lula, por sua vez, rebateu os dois líderes e afirmou que é necessário respeitar a Venezuela. A Venezuela merece respeito e somente com a gente exigindo respeito e trabalhando, a gente pode consolidar o processo democrático na Venezuela. Quem constrói a primeira narrativa tende a ganhar o jogo. Se você não quer perder o jogo, construa a sua narrativa provando que a primeira narrativa é mentirosa. Olha, não há uma guerra de narrativas aqui, é um fato. Há violações comprovadas aos direitos humanos e à própria população venezuelana por vários órgãos internacionais independentes. Não são os Estados Unidos, os imperialistas e yankees, ou a União Europeia que está divulgando essas informações. Tudo isso de conhecimento público. É um mistério porque Lula resolveu se empenhar nessa defesa desbragada de um regime assassino. A Venezuela tem 7 milhões de refugiados, ela perdeu a população, as pessoas não fogem de países que não são conflagrados, elas não fogem por gosto de um país. Só aqui no Brasil são 200 mil venezuelanos, entre imigrantes e refugiados. A gente está falando da população inteira de uma cidade média. Itu, por exemplo, que fica aqui no interior de São Paulo. Não é pouca coisa, né? A Venezuela tem eleições? Tem. Eleições fraudadas, que não contam com o respaldo de nenhum organismo internacional sério. Desde a época de Hugo Chávez, quando ele perdia eleições, ele fazia o quê? Recolhia-se
e aceitava a derrota, não, convocava um referendo para que a população pudesse referendar o resultado da eleição que ele perdeu. E referendos eram convocados até que ele ganhasse. Essa é a democracia venezuelana. É um mistério o fato de Lula estar defendendo de maneira tão apaixonada esse regime deplorável. A própria esquerda não está entendendo o que está acontecendo. A Tabata Amaral ontem deu uma entrevista. Eu sei que muita gente não considera a Tabata Amaral uma esquerdista verdadeira, porque ela não compra pelo valor de face todas as pautas da esquerda ou centro-esquerda brasileiras, mas é uma política que se coloca ali no espectro da centro-esquerda. E disse que não tem coisa de narrativa nenhuma. A Venezuela, disse ela, é uma ditadura. Apesar de ter eleições, não são eleições livres. A gente vê órgãos internacionais apontarem a gravidade da situação do país para além da fome e da miséria. Você vê pessoas que se opõem ao regime, que são presos e exilados, denúncias de estupro, perseguição. É uma situação muito grave. É óbvio que o Brasil tem que manter um relacionamento econômico com a Venezuela e com qualquer outro país. A política externa tem que ser pragmática nesse sentido, e ninguém espera aqui que Lula vá denunciar os crimes de companheiros como Nicolás Maduro e Daniel Ortega na Nicarágua. Agora, uma coisa é você não denunciar os crimes, outra coisa é fazer uma defesa tão desabragada em público de um assassino recebido com tapete vermelho, recebido com encontro bilateral, prerrogativa que não tiveram outros convidados que fazem parte desse evento em Brasília. Ora, a defesa da democracia precisa ser intransigente. A democracia é um assunto urgente em todo o país, não só os ataques antidemocráticos da direita. Estes também. Mas quem cede, ainda que seja um palmo, a ditaduras assassinas e violentas, porque estas fazem parte de seu espectro ideológico, não tem autoridade moral para se colocar como defensor da democracia mundial, que é o que Lula está tentando fazer, desde a criação da tal Frente Ampla Democrática. Ora, esses elogios à Venezuela simplesmente rasgam a fantasia do defensor da democracia na América Latina e no mundo. Não dá para fazer as duas coisas. É uma ou outra. Escolha, presidente. E a gente volta para a questão do apoio no Congresso Nacional, dentro do próprio governo também. Porque a gente tem, por exemplo, está falando da Frente Ampla, a gente tem Simone Tebet nesse governo. Você acha que a Simone Tebet aprova esse tipo de fala do presidente da República, do presidente Lula sobre a Venezuela? Duvido que aprove também. A gente tem os líderes da América do Sul falando a mesma coisa. Então, para um presidente que não tem apoio dentro do Congresso Nacional, perder apoio dentro do próprio Executivo também, e na América do Sul como um todo, não é inteligente, não é uma estratégia inteligente definitivamente. Pois é, neste caso aí, menos Lula e mais Boric. Boric é um jovem presidente de esquerda que criticou, ficou chocado com a defesa do presidente brasileiro no regime Nicolás Maduro. Aliás, um constrangimento, né? Porque o Boric está aqui no Brasil e se viu obrigado a criticar uma fala de seu anfitrião, mas era inevitável para quem se diz um verdadeiro democrata. Falando no encontro aqui, o encontro reuniu 12 chefes de Estado, né? Chefes de Estado de 12 países. Aliás, em crise política, o Peru foi representado pelo líder do Conselho de Ministros do país, Alberto Otárola. Entre as pautas discutidas estiveram principalmente as de âmbito econômico, como investimentos na região. As medidas incluem integração de linhas de transmissão de energia, cooperação no agronegócio, além da segurança nos protocolos de vacinação e o combate ao narcotráfico. Outra medida polêmica em discussão foi a criação de uma moeda comum. Apenas para o comércio exterior em substituição ao dólar. E aí, depois do encontro, cenas absolutamente lamentáveis. Jornalistas brasileiros e estrangeiros foram agredidos por agentes de segurança ao tentar entrevistar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na saída ali do Palácio do Itamaraty. Entre esses jornalistas, a repórter Délis Ortiz, da TV Globo, chegou a levar um soco no peito. A emissora repudiou o ato de violência, disse aguardar providências do Palácio do Planalto. A ABERT também se manifestou em nota. A Associação Brasileira das Empresas de Rádio e TV chamou o episódio de injustificável e inaceitável, e é o que é. Pediu uma apuração rigorosa e afirmou a defesa intransigente da liberdade de expressão e do direito livre à informação. O Itamaraty prometeu apurar a responsabilidade ou as responsabilidades todas e o Gabinete de Segurança Institucional disse que tomará todas as providências para esclarecer os fatos. Não ficou claro, até aqui, se as agressões partiram apenas de seguranças de Nicolás Maduro ou de seguranças do governo brasileiro ou mesmo de ambos os lados.
mas que foram cenas tristes, lamentáveis, revoltantes e que têm de ser repudiadas, isso foram mesmo. Começa hoje a inspeção determinada pelo CNJ na 13ª Vara de Curitiba e no TRF4, que julgam as ações da Lava Jato. Cleverson Bravo. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou uma inspeção extraordinária na 13ª Vara Federal de Curitiba e na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O trabalho começa nesta quarta-feira. As duas instâncias são responsáveis por ações penais da Lava Jato e foram alvo de diversas reclamações disciplinares apresentadas ao CNJ nos últimos dias. Um dos processos afastou Eduardo Apio, substituto de Sérgio Moro, quando o ex-juiz abandonou a magistratura. Quem assumiu a 13ª Vara em Curitiba foi a juíza substituta Gabriela Hart. Ela pediu transferência para Florianópolis. A solicitação ainda está em análise pelo Conselho de Administração do TRF4. Chegou o dia. Demora, mas chega. 31 de maio. Prazo... Pois é, gente. Prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina hoje, às 11h59 da noite. Por que eu tô rindo? Consegui. Antes do último dia. Até agora, mais de 3 milhões de brasileiros ainda não prestaram as contas com o Leão. E daqui a pouco a Receita Federal paga o primeiro lote de restituições de 2023. Conta tudo, Isabela Mota. Termina hoje o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Os contribuintes que ainda não prestaram contas com a Receita Federal têm até às 11h59 da noite para enviar os documentos. Em último caso, é melhor enviar incompleta e depois apresentar uma retificação, mesmo que fora do prazo, para evitar a multa de R$ 165,74. O auditor fiscal Ricardo Ribeiro Júnior chama atenção para um problema constante para quem tem dependentes. As pessoas trazem os dependentes, trazem as deduções com o dependente e muitas vezes esquecem de trazer rendimentos do dependente. Então, quando eu trago um dependente, eu preciso trazer não só a parte boa, que são as deduções, mas se ele teve rendimentos, eu preciso trazer também para a declaração, sob pena de cair numa malha fiscal. Se você ainda não prestou contas com o Leão, deve enviar seus documentos no site ou no aplicativo Meu Imposto de Renda. Declaração, meu amor. 7h37. Ah, tudo bem, tem o dia inteiro ainda. É bom brincar com fogo, né? Olha o tubarão chegando. 12h30. 4h30 da tarde. 7h da noite. O sistema tá como? Começa a oscilar. Instável. Vai, conseguiu? Tá pensando, peraí. Ai, meu Deus, cadê esses recibos? Ai, tem um informe de rendimento daquela conta que a gente esqueceu, meu Deus. Ai, meu Deus, você não fechou essa conta, meu amor? Não! Ai! Onde é que faz pra buscar? 9h30 da noite? Amor, cadê o Renavan no carro? Por que a gente é assim, né? Todo brasileiro sabe do que a gente tá falando. Ai, gente. Começa a valer amanhã as mudanças no ICMS que vão deixar a gasolina mais cara em pelo menos 23 estados e no Distrito Federal. A partir dessa quinta-feira, os impostos passam a ter uma alíquota única de R$ 1,22 por litro, valor 20 centavos superior à média cobrada atualmente. Hoje, o ICMS é calculado por meio de uma porcentagem que varia entre 17% e 23%, dependendo do estado, né? Nesse formato, a média equivale a R$ 1,05 por litro. Só 3 estados devem ter redução no preço: Amazonas, Piauí e Alagoas. A maior será a maior alta, tá? No Mato Grosso do Sul, 5,8%. No Rio Grande do Sul, pode chegar a 5,7%. Em Goiás, 5,5%. São Paulo, a 5%. E no Rio de Janeiro, 3,8%. A mudança aprovada pelo Congresso no ano passado e definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária deve anular parte da queda de preços anunciada pela Petrobras há 2 semanas, aquele que a gente quase não viu, né? E em julho, tem mais, quando o governo vai retomar a cobrança da alíquota cheia do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol. O preço nas bombas pode subir até 22 centavos. Se a gente somar agora 22 centavos com mais 20 centavos agora, que é a média do valor que vai subir, né? Tirando esses 3 estados, a gente está falando de 42 centavos de alta. Vai, fazendo uma conta aqui bruta.
já anulou completamente a redução, que nem chegou às bombas, né? Nesses valores, em muitos dos lugares no Brasil, pelo que a gente sentiu aqui da participação dos nossos ouvintes. No setor automotivo, a venda diária de carros novos cai quase 15% à espera das medidas que prometem reduzir os preços dos veículos chamados de populares no Brasil. A expectativa é de que o presidente Lula bata o martelo até sexta-feira sobre os impactos e a duração desse pacote, que vai baratear os automóveis em quase 11%, 10,96%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia antecipado de que duraria 6 meses. Ou seja, um prazo bem curto, né? Vamos ver se o presidente Lula bate o martelo em outra direção ou falando de um prazo um pouco mais estendido. Corte no IPI, PIS e COFINS vai valer para veículos de até R$120 mil e levar em conta 3 fatores: o preço, a emissão de poluentes e a cadeia de produção. O custo das medidas, segundo o Tesouro Nacional, deve ficar entre 500 e 600 milhões de reais ou um pouco mais do que isso. Com o pacote, as montadoras preveem que o valor dos veículos de entrada fiquem abaixo de R$60 mil. Aí sim. Agora sim. Eu acho que o conceito de carro popular é aquele estudante popular das escolas americanas, sabe? Deve ser isso, né? O capitão do Tio Shed. Capitão do time de futebol. Que sai praticando bullying contra o consumidor brasileiro, né? Você é o pobre, você não pode me comprar. Mas é popular pra quem, né? O carro que custava 69 vai custar 60, continua caríssimo, né? Será que com essa redução o cara que estava pensando em comprar um carro pelado vai conseguir fazê-lo? Talvez algumas pessoas. Agora, o governo cria uma armadilha contra ele próprio e contra o setor automotivo, porque se esse projeto não funcionar como esperado, ninguém sabe exatamente se isso vai funcionar mesmo ou não. Porque não tem muito segredo, né? Ou você oferece incentivos, ou você diminui o custo de produção, isso não está não tá no horizonte, ou não tem muito jeito. Você vai e tira tudo quanto é opcional do carro, mas ocorre que os carros que custam 69 mil reais já não tem muitos opcionais. Vai fazer o quê? Vai tirar o vidro elétrico e colocar o vidro de manivela? Pode ser. Você vai tirar o airbag e o pobre que se dane? Eu acho que nem pode isso. Então, exatamente o que você vai tirar ali para o carro ficar tão mais barato assim, 10%? E aí você cria uma situação em que há uma expectativa do consumidor de que haja uma redução relativamente poupuda no preço do carro, e aqueles poucos que teriam comprado o carro, por exemplo, na semana passada, não o fizeram. Esperando essa redução, e se ela não vier? E aí? Você vai sufocar ainda mais um setor que já está com centenas de milhares de carros estacionados nos pátios. Enfim, é uma aposta arriscada. Do governo. A gente espera que funcione, mas ninguém pode garantir que vai funcionar. Até porque essa resposta depende da compra do consumidor, e a compra do consumidor depende do seguinte: ele consegue, estando endividado? Ontem a gente estava falando com a Juliana Rosa sobre endividamento, sobre inadimplência do brasileiro, números que meses atrás já eram altos e que agora começam a atingir números, taxas recordes, entendeu? Como é que você faz um financiamento? Quem vai comprar esse carro à vista? Quem tem condição de comprar um carro à vista? Vai financiar. E a taxa de juros desse financiamento? É exorbitante. Ontem a gente também estava falando não só de inadimplência, de endividamento, de quê? As taxas de juros, que são exorbitantes. Então, assim, como é que você vai financiar 13% de juros? Não dá. 15% de juros. Acho mais do que arriscado, tem uma enorme chance de não funcionar como o governo está esperando, não. De fato, airbag, freio ABS, tudo isso é caro, mas é obrigatório. Nenhum carro pode sair de fábrica sem esses 2 itens. Então, de onde você vai tirar? Espelhinho lateral? Também não pode. Não dá. Limpador traseiro? Aí pode, mas quanto custa isso? Nada. Merreca no valor final de um carro. Aguardemos aí como é que a coisa vai se desenrolar. Bom, a gente vai, ao longo da programação, ter mais informações sobre o julgamento, né, de Thiago Brenan. A Justiça de São Paulo ainda vai ouvir o Thiago Brenan nesse primeiro julgamento desde que foi extraditado ao Brasil. Também a polícia vai ouvir o amigo suspeito de envolvimento na morte do ator Jeff Machado. Lembra daquela história, né, em Cascavel, da mulher que morreu atropelada em Cascavel? A polícia deve retomar hoje os depoimentos dos seguranças. A gente vai falar também sobre o estado de saúde de Sidney Magal, que segue internado com quadro estável depois de ter um pequeno sangramento no cérebro. Mais informações sobre aquele tratamento contra o câncer que conseguiu, paciente que teve remissão total
né, do câncer, foi submetido àquele tratamento inovador em São Paulo. Fala, Megali. Eu quero falar daquele médico de Osasco que receitou videogame, sorvete. Nossa Senhora. Viu isso? Doutor A gente vai Fofão. falar isso. Foi em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. E aí hoje, bem rapidinho, né, vamos falar sobre os 6 jogos que movimentam a rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, né, Juliana Yamaoka? Os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil começam hoje. O Cruzeiro joga contra o Grêmio às 8 horas da noite no Mineirão. O Atlético Mineiro encara o Corinthians na Neoquímica Arena e pode até perder por 1 gol de diferença, que se classifica para a próxima fase. O Galo e o Timão jogam às 9h30 da noite com transmissão da Band News FM. O Internacional encara o América Mineiro às 9h30 da noite no Beira-Rio. O Botafogo e o Atlético Paranaense jogam às 9h30 da noite no Newton Santos. E ainda hoje tem Bahia e Santos às 7 horas da noite na Arena Fonte Nova, mesmo horário de Fortaleza e Palmeiras no Castelão. E amanhã tem Clássico Carioca. O Flamengo e o Fluminense jogam no Maracanã às 8 horas da noite. O São Paulo encara o Sport um pouco mais cedo, às 7h30 da noite na Ilha do Retiro.